Pessoal, bem-vindos mais uma vez. Essa é a continuação do vídeo de volumetria e agora a gente vai abordar a parte de cálculos volumétricos. Bom, vamos falar agora dos cálculos. Essa acho que é a parte essencial. A gente vai ter que saber fazer esses cálculos muito bem. Então, a gente vai ver os cálculos primeiro para as titulações diretas e inversas. Tá? Então, como é que a gente faz essa conta? Primeiro, a gente vai fazer utilizando mol e molaridade. Depois a gente vai fazer utilizando o equivalente grama e normalidade, para a gente entender um pouquinho por que a gente aprendeu o equivalente grama e normalidade. Então, essa reação, por exemplo, NaOH com HCl, dando sal mais água. Então, no ponto de equivalência, a reação é estequiométrica. O que significa isso? Não há excesso de nenhum reagente. Logo, posso descobrir a molaridade do NaOH por uma regra de 3. Então, 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl. Se eu quero saber a concentração de NaOH, por exemplo, e conheço a de HCl, eu completo essa regra de 3. Né? E aí eu vou achar que o número de mols de NaOH é igual ao número de mols de HCl. Simplesmente assim. Tá? Então, se o HCl eu conheço, eu consigo descobrir o NaOH. A gente vai provar por que a gente está falando isso. E a gente sabe que número de mols, né, ele é molaridade vezes volume. Então, eu posso escrever dessa forma. Para HCl também. E aí eu acho isso, que a minha molaridade do NaOH ela tem que ser igual à molaridade do HCl, volume do HCl sobre o volume do NaOH. Tá? Se eu faço isso para uma reação agora 1 para 2, o que acontece? Eu tenho essa relação, 2 mols de NaOH está para 1 mol de ácido sulfúrico. O NaOH que eu quero saber, assim como o número de mols de NaOH que eu quero saber, está para o número de mols de ácido sulfúrico conhecido. Eu vou achar que o número de mols de NaOH é 2 vezes o número de mols de ácido sulfúrico. E aí, nesse ponto, normalmente as pessoas ficam preocupadas, porque, caramba, se é 2 de NaOH para 1 de ácido sulfúrico, por que o 2 está aqui no ácido sulfúrico? Não era para ser ao contrário? Não, ele funciona ao contrário. Tá? O coeficiente estequiométrico de 1, o coeficiente estequiométrico do NaOH, ele se aplica ao ácido sulfúrico. E o coeficiente estequiométrico aqui do ácido sulfúrico se aplica ao NaOH. Tá? E aí fica essa relação. Ou seja, essa relação no ponto de equivalência, ela depende da estequiometria da reação. De uma forma genérica, né, se você tem A mols de A mais B mols de B dando produtos, como é que fica? Fica essa relação aqui, ó, B vezes Na igual a vezes NB. Tá? O coeficiente de B se aplica no A, o coeficiente de A aplica no B. Tá? E aí coloquei alguns valores aqui de A e B, ó. E como é que fica a relação no ponto de equivalência? Tá? Para a gente ver. Então, não é nada impossível de se trabalhar, é muito comum se trabalhar com mol. Na minha graduação, a gente não utilizava equivalente grama, a gente usava mol, basicamente. Tá? Só que em casos com problemas mais complexos, quando você já tem uma dificuldade do problema, das contas, isso pode vir a confundir, é bem comum até. Quando você deduz curva de titulação também, principalmente em oxirredução. E aí, nesses pontos, o equivalente grama pode simplificar a nossa vida bastante. Então, vamos ver. Então, como é que a gente faria esse cálculo agora utilizando o equivalente grama? A mols de A dando B mols de B, mais B mols de B dando produtos. No ponto de equivalência, independente da estequiometria, ela vai ser sempre 1 para 1, não é? Se aqui é 2 para 3, lembra da nossa regra de 3 lá? Lá na parte de normalidade equivalente grama. Isso aqui é o que? É sempre verdadeiro. Essa parte da regra de 3. Tá? A reação é sempre 1 para 1, em termos de equivalente. Então, quando a gente fizer essa regra de 3, não necessariamente a nossa relação vai ser sempre essa aqui. No ponto de equivalência, está escrito aqui, ó, no ponto de equivalência, tá? Não é em qualquer momento da titulação. Então, no ponto de equivalência, a gente sempre vai ter essa relação que o número de equivalentes de gramas de A é igual ao número de equivalentes de gramas de B.
Número de equivalentes é o quê? NaVA. E o número de equivalentes de B, NbVb. Tá? Então, agora comparando mol com equivalente, ó, independente da minha proporção entre A e B, a minha relação no PE vai ser sempre essa aqui. Então, isso facilita muito as coisas. Então, tem a questão assim, por que é bom trabalhar com equivalente grama? Tem a questão da simplicidade matemática, tá? Que a gente tem situações complexas como a titulação de retorno, a retrotitulação, sistemas redox. Muito. Proporções são muito estranhas. Reação com analitos reativos. Com mistura de analitos reativos. Tá? Por exemplo, quando você determina a acidez ou alcalinidade total, né? Que você tem vários ácidos no meio e você quer saber o total de ácidos. Você não tem uma substância específica. Né? Não é ácido málico. São várias substâncias. E aí a normalidade também é muito utilizada para isso, porque ela não depende de saber qual é a substância. Tá? Quando você expressa em equivalente grama por litro, você não precisa saber se é um ácido com massa molar tal, se é monoprótico, se é diprótico. Tá? Então, por exemplo, aqui uma amostra de suco de maçã, ela tem o ácido cítrico, o ácido ascórbico, o ácido málico. Tá? E aí você tem vários ácidos com diferentes estequiometrias. Ó, você vê que o ácido cítrico ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, o málico tem 2 e o ascórbico tem só 1. Tá? O outro não é ionizado. E aí a acidez total, ela pode ser determinada ou por equivalente grama por litro, tá? Que não vai depender da estequiometria, ou em gramas por litro do ácido predominante, que é o málico. Tá? As duas formas funcionam, tá? Então, em mol por litro não funciona. Você tem que saber qual é a reatividade da substância, senão não dá para calcular. Tá? Aqui um slide sobre miliunidades. Então, como você trabalha com milimols ao invés de mols, simplesmente o que você coloca aqui é que o volume vai estar em mililitros. Tá? E quando você trabalha com 1.000 equivalente gramas por litro, megs, também você bota o volume em litros naquela relação. E, gente, aqui é N, tá? Normalidade. Tá? O número de megs é NV em ml. Tá? E a massa molar também tem que estar dividida por 1.000. Meu conselho, não trabalhe com 1.000 unidades. Tá? Trabalha com normal. Desde quando você pegar o volume lá na bureta 20 ml, passa para 20 vezes 10 a menos 3, que vocês não vão se enrolar, principalmente na situação de retorno que a gente vai ver agora, depois do exercício. Tá? Então, agora um exemplo de titulações. Então, o exemplo de uma titulação direta. Tá? Então, para a padronização de HCl 0,1 normal, 0,2017 gramas de bórax foram pesados por diferença em Erlenmeyer, que recebeu água deionizada e indicador. A mistura foi titulada com 10,2 ml de HCl quando a solução atingiu coloração verde. Determina a normalidade e o fator de correção da solução de HCl. Massa molar do bórax é essa aqui. E aqui está dada a reação. Tá? Então, é uma questão de padronização de HCl. Tá? E eu estou dando a reação química. Então, o primeiro passo, gente, quando você recebe um problema desse tipo, fazer ou um resumo de dados, ou um esquema em desenho, ou tópicos, tá? Pega o que é importante da solução e constrói um caminho. Isso vai ajudar bastante. Então, eu fiz o meu esquema aqui. Eu quero saber aqui a concentração do meu HCl. Tá? Eu sei que eu gastei 10,12 ml. E eu sei que eu botei 0,2017 gramas de bórax no meio. Tá? Que é o meu padrão primário. Tá? O bórax, lembra? No ponto final da titulação, o que eu vou ter? Que o número de equivalente gramas de bórax é igual ao número de equivalente gramas de HCl. Tá? Com equivalente gramas isso sempre vai funcionar. Como que eu vou calcular esse número de equivalente gramas na solução? Eu posso fazer de duas formas, porque eu sei que o número de equivalente gramas é normalidade vezes volume. Tá? Então, se conhecer a normalidade da solução, eu vou usar essa fórmula. Gente, ficou horrível isso.
Pronto, apaguei. Se eu conhecer a normalidade da solução, eu vou usar esta equação, em que o número de equivalentes gramas é normalidade vezes volumes. Ou se eu quiser conhecer a normalidade. Tá? Se eu conhecer a massa, ou se eu quiser descobrir a massa, eu posso dar também essa outra equação, que o número de equivalentes gramas é massa sobre equivalente grama. Lembram dessa expressão? Ou seja, no caso do HCl, eu quero descobrir a normalidade. Então, eu vou falar que o número de equivalentes gramas de HCl é normalidade vezes volume. No caso do bórax, que é um sólido, tá? Eu vou usar a outra, massa sobre equivalente grama. Porque a única coisa que eu tenho do bórax é massa. Então, eu não sei o volume que ele ficou, então eu não posso calcular a normalidade. Então, no caso do bórax, eu vou usar massa sobre equivalente grama, tá? Aí eu coloquei, como não sei o volume, não posso usar NV, também não sei a normalidade. E aí eu vou substituir. Antes disso, eu preciso calcular o equivalente grama do bórax, tá? Porque é massa sobre equivalente grama, então eu preciso desse valor. Então, aqui nessa reação, ó, a gente vê que o bórax ele reage com 2H mais do HCl, então x é igual a 2. É um exemplo que a gente já explorou anteriormente, né? Então, o equivalente grama do bórax vai ser massa molar dividido por 2. Deu esse valor. O volume de titulante é 10,12 ml, eu preciso passar para litro, 0,01012 litros, dividir por 1000. No ponto final, já tinha obtido essa expressão e agora eu vou substituir o equivalente de gramas de HCl, eu vou passar para NV. O equivalente de grama de bórax eu vou passar para massa sobre EG. E aí eu substituo todos os meus valores. E o único que falta é o quê? A normalidade do HCl, que é o que eu quero achar. E aí achei, ó. Achei o valor final aqui. Tá? Então, assim que a gente resolve aí uma questão de cálculo volumétrico. Esse passo a passo. O fator de correção vai ser a normalidade real sobre a idealizada. E aí deu 1,045. Tá? Acabou a questão. Agora eu fiz um exemplo agora de uma outra forma. Tá? Então, eu falei que eu pesei 0,9606 gramas de bórax e dissolvi num volume final de 250 ml em um balão volumétrico. Então, fiz uma solução de bórax. E eu não titulei toda essa solução. Eu peguei 50 ml, a nossa famosa alíquota, desta solução e transferi para o Erlenmeyer. Adicionei o indicador e titulei com 10,60 ml de HCl. Tá? Mesma coisa, eu quero saber a normalidade de fator de correção. Então, vamos fazer o nosso esquema. Eu pesei aqui o bórax, dissolvi em 250 ml, pipetei 50 ml, coloquei no Erlenmeyer e titulei com HCl. Tá? Então, como é que eu vou calcular? Primeiro, eu vou calcular a normalidade da minha solução de bórax. Tá? Porque aquela massa que eu pesei não foi toda para o meu meio. Tá? Foi só o relativo a uma alíquota de 50 ml. Tem como trabalhar com a massa também, tá? Mas eu vou fazer com a concentração para a gente ver uma forma diferente. Então, a gente sabe que a normalidade é massa sobre equivalente grama vezes volume em litros. Tem que estar no sangue essa fórmula aqui, ou não. Pode fazer com regra de 3, mas pela fórmula é mais fácil. Então, massa de bórax, 0,9606, sobre o equivalente grama que a gente calculou, sobre o volume em litros, 250,00 a 0,25000. Mantenha o número de zeros. Achei a normalidade. Não arredondei ainda, porque eu estou no meio da conta. Só vou arredondar no final, com o número de algarismos significativos certo. No ponto final da titulação, número de equivalente de grama de HCl igual ao número de equivalente de grama de bórax. Agora, como eu tenho a normalidade, eu tenho a normalidade do bórax. Então, eu vou, ao invés de usar massa sobre equivalente de grama, eu vou usar normalidade vezes volume. Então, mudei a minha resolução. E aí, acho o valor final da normalidade do HCl e calculo o fator de correção. Ok? Bom, aqui deixei alguns exercícios para vocês fazerem. O gabarito está ali embaixo, escondidinho, virado ao contrário. Esse é o mais difícil, mas não muito, tá? Bom, agora a gente vai ver isso aplicado às titulações de retorno.
tá? Então, para lembrar, a gente adiciona um padrão 1 em excesso, esse padrão 1 reage com o analito A e sobra um resto do padrão 1. O resto do padrão 1 é titulado com padrão 2. O que acontece, então? Parte do padrão 1, vamos lá. Parte do padrão 1 reage com o analito A. Aqui, ó. Parte do padrão 1 reage com o analito A. O resto do padrão 1 reage com o padrão 2. Aqui. Então, o que a gente vai ter? O número de equivalentes gramas do padrão 1 total, que é o azul. Onde é que vem esse total? Daqui, ó. Ele vai ser o quê? O número de equivalentes gramas, ele vai ser o quê? A parte... Vou falar de novo. O número de equivalentes gramas do padrão 1 total vai ser o quê? Ele vai ser a parte que reagiu do padrão 1 com A, mais a parte que reagiu do padrão 1 com o padrão 2. O que é a parte do padrão 1 que reagiu com A? É o próprio número de equivalentes gramas de A. Está aqui, ó. Número de equivalentes gramas de A. O que é a parte do padrão 1 que reagiu com o padrão 2? É o próprio número de equivalentes de padrão 2. Está aqui. Por que isso é verdade? Porque no equivalente grama a relação é sempre 1 para 1. Se fosse em mol, você tem que ver em cada ponto desse se é 1 para 2, 2 para 1, enfim. Fica mais difícil. Então, aqui a gente já sabe que é 1 para 1. Então, a gente já coloca direto. Tá? Se eu tinha, por exemplo, com números, se eu tinha 3 equivalentes gramas de padrão 1, tá? E se eu tinha 2 equivalentes gramas de A, vai sobrar 1. 1 equivalente de padrão 1 vai reagir com 1 equivalente de padrão 2. Tá? Bom, o padrão 1 eu conheço, porque ele é um padrão. Eu sei a quantidade que eu coloquei. O padrão 2 eu também conheço. E o A eu quero descobrir. Vamos aplicar isso no exemplo. Então, a barrilha, que é o carbonato de sódio impuro, é um insumo básico da indústria química. Então, a gente tem uma amostra de 1 grama de barrilha que foi dissolvida em 80 ml de ácido clorídrico 0,2 normal. E o excesso de ácido clorídrico foi titulado com 25 ml de NaOH 0,1 normal. Qual é o teor de carbonato de sódio em porcentagem de massa na amostra da barrilha? Quer saber a pureza do carbonato de sódio dessa amostra? Então, primeiro passo, fazer o resumo dos dados. Então, a gente tinha o padrão 1 de HCl, 80 ml 0,2 normal, adicionamos a 1 grama de barrilha. Essa é a reação química que aconteceu. Vai sobrar um resto de HCl. O resto de HCl é titulado com 25 ml de NaOH, 0,1 normal. Tá? Parte do HCl reage com carbonato. O resto do HCl, a outra parte, reage com NaOH. Ou seja, o HCl total, ele vai ser o quê? A parte que reagiu com carbonato de sódio, parte que reagiu com carbonato de sódio, mais a parte que reagiu com NaOH. Tá? Agora eu quero descobrir o carbonato de sódio. Ih, não botei animação aqui, mas tudo bem. Então, o número de equivalentes gramas de HCl vai ser o número de equivalentes gramas de carbonato de sódio mais o de NaOH. O de HCl, eu sei a normalidade, não sei? Então, vou transformar isso aqui em normalidade vezes volume. O do NaOH é a mesma coisa. Eu sei a normalidade. Então, eu transformei também em normalidade vezes volume. Esse aqui eu quero achar a porcentagem em massa, então eu vou precisar achar a massa. Tá? Então, eu escolhi aqui transformar em massa sobre equivalente grama. Opa! Escolhi não, tem o quê? Por quê? Eu coloquei uma massa lá. Eu não sei o volume de carbonato de sódio que eu botei. Não sei a normalidade, eu botei 1 grama da amostra. Então, eu vou transformar em massa sobre equivalente grama, porque eu estou trabalhando com massa. Tá? Então, você sempre, quando estiver nesse ponto, você vai poder escolher se usa NV ou massa sobre EG. Então, eu vou calcular aqui o EG do carbonato de sódio. Tá? Ele reage com 2H+, do HCl, então X é 2. Então, calculei aqui o equivalente grama. Achei.
substitui todos os valores que eu já tenho, tá? Para achar a massa de carbonato de sódio. Achei 0,71 gramas de carbonato de sódio. Então, isso aqui é o quê? O que isso aqui está me dizendo? Que naquele 1 grama de barrilha, eu tenho 0,71 gramas de Na2CO3, tá? Porque aquele 1 grama foi tudo que eu coloquei para reagir. Então, 0,71 gramas de carbonato de sódio está para X%, assim como 1 grama de barrilha, que foi o todo, está para 100. Então, a porcentagem é 71,5%, tá? Coloquei aqui ó, com 3 algarismos significativos. Por quê? Ó? Porque aqui ó, só tem 3 algarismos, então tem que estar limitando a ter 3 no máximo. Tá? Esqueci de fazer essa análise lá nas outras. Então, façam aí. Então, aqui tem mais exemplos de titulação de retorno para vocês fazerem. O gabarito também está embaixo. Mais 2 exemplos. Tá? E falar um pouquinho da titulação em branco. É simples, tá? O branco ele é uma análise na ausência do analito ou do padrão. Tá? Então, é para você saber quanto a matriz da amostra está consumindo do titulante. Tá? O que é matriz? Pode ser um solvente, um indicador, tudo que tem ali menos a amostra. Tá? E é muito comum utilizar branco em métodos analíticos, principalmente nos instrumentais. Sempre tem um branco de análise. Você pega lá, ao invés de você pegar a sua água com um reagente que dá cor, por exemplo, você bota só a água e vê quanto a água tá dando de cor, vamos dizer assim. E dá sempre um número pequenininho. E aí você desconta esse número de pequenininho da sua amostra água mais a substância colorida. Tá? Para você ter um valor mais próximo do real. Tá? E nas titulações também pode usar isso. Tá? E normalmente nas titulações diretas ou inversas, o que você vai ter? Um branco é pequeno, é um valor pequeno. Tá? Por exemplo, titulação do bórax com HCl, que a gente acabou de ver. Primeiro você vai lá, titula a sua amostra, que é o quê? Água, indicador e bórax. Tudo isso tem lá na sua alíquota. Gastou 26,5. E aí depois você faz o quê? Titula água mais indicador. Então agora o que você fez? Água, indicador, tirou o bórax, que é o que reage. Mas mesmo assim, algumas impurezas na água, o próprio indicador consome um pouquinho. Consumiu aqui, ó, 0,5 ml. Isso acontece. Qual é o volume que você vai usar no seu cálculo? Vai ser o primeiro menos o segundo. 26,5, que é a amostra toda, menos 0,5, que é a matriz, a água mais indicador. Então, lá no cálculo, você vai usar o quê? 26 ml. Tá? Na titulação de retorno, é um pouquinho diferente. O branco ele é o maior valor de todos. Tá? Por quê? Por exemplo, a reação de carbonato de sódio com excesso de HCl, né? Seguida de retrotitulação com NaOH, que foi o nosso exemplo que a gente também acabou de ver. Se você gastou 19,45 para titular o carbonato de sódio mais o HCl, o que acontece? O que acontece aqui? Você tinha um HCl total, né? E aí o que aconteceu? Parte foi consumido pelo carbonato. E o que vai acontecer? Você titula só um resto, que é o quê? Menor que o total. Então, você gastou 19,45 para titular isso aqui com NaOH. Tá? Porque o resto é menos do que o total. Quando você coloca agora o branco, o que vai ser o branco? O branco ele vai ser... Deixa eu botar outra cor aqui. Sem a amostra, que é o carbonato. Então, o que vai ser sem a amostra? É o HCl total. Ou seja, o branco gasta mais na titulação de retorno. É tudo ao contrário, né? O branco é o que gasta mais. E aí, ó,
você pode utilizar esse volume do branco para calcular o número de equivalente gramas de HCl total, poupando a etapa de padronização do HCl. Olha só. Você sabe que o número de equivalente gramas total vai ser o quê? Exatamente a titulação em branco. Porque é quando você não coloca a amostra. Então, é uma abordagem bem diferente da titulação direta. Então, no meu número de HCl totais é o que foi reagido na titulação em branco. Vai ser a concentração do NaOH vezes o volume VVB, né? Que é o volume do branco. Deu isso aqui. E aí, depois, você faz o cálculo aqui, ó. Esse aqui já é a titulação da amostra. Isso aqui é o branco. Então, no caso da amostra, faz o quê? Número de HCl total. Agora sim, eu estou colocando carbonato de sódio. Vai ser o número de equivalente de Na2CO3 mais o número de equivalente de NaOH. O total, ó, eu já calculei aqui, ó. E aí eu poupo a necessidade de padronizar o HCl, quando eu faço essa titulação em branco na titulação de retorno. Nem precisei padronizar, tá? Vai ser o número de equivalente de gramas de carbonato de sódio mais o de NaOH, né? Que é o quê? O HCl resto. E aí achei, tá? Achei quanto de equivalente de gramas de carbonato de sódio eu tenho. Depois eu posso calcular a massa, a normalidade, o que eu quiser. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido a aula e compreendido esse tema que vai ser muito importante daqui para frente. Então, a nossa próxima aula vai ser sobre volumetria, ácido base e teoria de indicadores. Grande abraço a todos.